O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar a hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei aonde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queiram se assentar, irmãos e irmãs. Para a gente entender um pouquinho da geografia e do contexto bíblico do tempo de Jesus, eu vou tentar adaptar. Quem é daqui sabe, estou em Guaratinguetá, quero ir para Taubaté. O caminho mais fácil é eu sair daqui de Guará, ir até São Luís do Paraitinga para chegar em Taubaté? É o mais fácil? Não, não é. O que eu faço? Pego a Dutra, passo por Aparecida, Roseira, Pindamonhangaba e chego em Taubaté. Pois bem, era este o trajeto que Jesus queria fazer, não é? Mas no meio do caminho, enquanto Jesus ia para Jerusalém, ele tinha que passar por uma cidade chamada Samaria. E nessa cidade que estava ali no meio do caminho, vamos dizer entre Guará e Taubaté, o caminho mais curto, mais rápido, tinha uma cidade chamada Samaria. Nessa cidade viviam aqueles que não eram bem vistos, gente que veio de outros lugares, que tinha outra religião, gente que não adorava o mesmo Deus, não professava a mesma fé, fazia a sua adoração, não em Jerusalém, mas no Monte Garizim. Pois bem, e todo mundo que passava por aquela cidade encontrava um pouco de dificuldades, não encontrava uma boa acolhida. Mas Jesus, mesmo assim, insiste. Ao invés de fazer o caminho mais seguro, ele vai por este caminho passando pela Samaria, porque ele acredita sempre na mudança. Pois bem, Jesus disse assim: olha, vão indo lá à frente, daqui a um pouco eu chego na Samaria, e peçam hospedagem. Os discípulos chegaram lá, um povo resistente, tinham uma rixa com os judeus, disseram assim: não, aqui nós não vamos hospedar vocês,
porque esse Jesus e a caravana dele estão indo para Jerusalém. Nós não gostamos dos judeus, então aqui vocês não podem ficar hospedados. Tiago e João, os apóstolos de Jesus, enfurecidos, disseram para Jesus: Jesus, podemos mandar cair fogo do céu? Na linguagem de hoje, pode soltar um míssil nessa cidade, acabar com tudo? Olha só, o ímpeto humano da vingança, de se pagar o mal com o mal. Jesus não estava sendo bem recebido naquela cidade. E aí a vontade dos discípulos, seguidores de Jesus, era de mandar cair uma bomba e arrasar com a cidade. E o que Jesus faz? Não vamos fazer isso não, vamos para outro povoado. Jesus segue a sua caminhada. Primeira grande lição do evangelho de hoje: o mal não se paga com o mal. Violência não se termina, não se anula com violência. Ainda que muitas vezes queira se justificar a violência em nome de Deus, não é evangélico, não está na Bíblia. Depois, Jesus seguindo pelo caminho, então, aqui não dá certo, vamos para outro caminho, vamos para outro povoado. E aí no meio dessa caminhada de Jesus rumo a Jerusalém, aparecem alguns que têm o desejo de segui-lo, não é? Diz um: Jesus, eu quero ir contigo para qualquer lugar. E aí diz Jesus assim: olha, as raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Segunda grande mensagem do evangelho de hoje: para seguir a Jesus, precisamos ter um coração livre. A segunda leitura de hoje foi para a liberdade que Cristo nos criou. Se temos um coração muito amarrado, muito apegado, inclusive às coisas, aos bens, a gente não consegue descobrir esta liberdade e esta alegria de se colocar no mesmo caminho de Jesus. Depois Jesus continuou caminhando, veio um outro e disse: Jesus, eu também quero te seguir. E aí Jesus disse: vem e segue-me. E aí esse segundo seguidor diz assim: tá bom, Jesus, eu quero ir contigo, mas espera aí um pouquinho, eu preciso voltar lá, porque o meu pai morreu, e eu preciso enterrar o meu pai. Deixa eu fazer lá o enterro, o funeral, depois eu vou atrás de você. E aí Jesus responde: deixe que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vem e segue-me. Nossa, mas o que Jesus está querendo dizer com isso? Será que eu não posso dar uma sepultura, não posso fazer o funeral nem dos meus pais? É claro que não. Jesus foi mestre de sensibilidade e humanidade, e jamais ele pediria isso. Não vai enterrar o seu pai, não vai fazer o velório da sua mãe. Mas a catequese, qual é o ensinamento que o evangelho de hoje quer nos passar? O ensinamento é o seguinte, palavras de Jesus: deixe que os mortos enterrem seus mortos, significa o seguinte: não vamos ficar apegados, amarrados, atrelados às coisas que já passaram, que já morreram, que já estão lá atrás. Quando Jesus diz assim: deixe que os mortos enterrem seus mortos e tu vem e segue-me, Jesus está dizendo: olha, quanta coisa na sua vida já passou e você continua carregando nas costas. Quantas dores, quantos traumas aconteceram há tantos anos, há décadas em nossas vidas, e nós não temos a liberdade para seguir a Jesus com o coração aberto, porque a gente insiste em carregar nas nossas palavras aquele peso morto. Quantos casais não têm a alegria e a liberdade de viverem o matrimônio, porque estão carregando o peso morto de coisas que aconteceram lá atrás, feriram,
Trouxeram morte? Trouxeram dor? Com certeza. Mas de Jesus, deixa para trás, vamos seguir para frente. Quantas famílias desestruturadas, porque ficam carregando os seus mortos. Aquela vez você disse isso, aí vem, mas eu já te pedi perdão, pelo amor de Deus. Não, mas eu não perdoo. Está carregando fardo, morto, peso, que não leva a essa liberdade. Quantas vezes nas nossas comunidades, a gente não deixa para trás o que já passou, e carrega aquele peso morto, que não nos dá essa liberdade de seguir a Jesus. O seguimento, o discipulado requer a capacidade, como diz Jesus, deixa que os mortos enterrem seus mortos. E às vezes isso se dá também concretamente com as pessoas que já faleceram. Às vezes a gente extrapola aquele tempo natural do luto, não é? De modo geral, 1 ano, o primeiro ano a gente fica doído, machucado, com saudade, e Jesus entende, com certeza. Ele mesmo chorou quando perdeu o seu amigo Lázaro. Agora, às vezes Jesus diz para nós, olha, a vida precisa continuar. Você perdeu um ente querido, um pai, uma mãe, um filho, uma filha, que dor. Mas diz Jesus, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Agora continua, a vida precisa ser refeita, nós precisamos reencontrar o sentido da vida. O luto, quando ele persiste demais, ele nos aprisiona, ele nos impede de caminharmos nessa liberdade que Jesus nos propõe hoje. Por fim, um terceiro exemplo de chamado. E aí, quando esse é chamado por Jesus, ele diz, primeiro, Jesus, deixa eu ir lá me despedir do pai e da mãe. Quando eu era mais jovem, antes de entrar para o seminário, eu li esse evangelho e pensava assim, nossa, mas Jesus então não quer nem que eu dê um beijinho na minha mãe e no meu pai para ir para o seminário? É lógico que não. Quando Jesus diz assim, todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto do meu reino, Jesus não está impedindo que nós mantenhamos boas e sólidas relações com os nossos familiares. Não, mas ele está dizendo o seguinte, à medida que você vai crescendo, à medida que você vai amadurecendo, você tem que se lançar para frente, não pode a todo momento voltar atrás. É o que Jesus diz, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto. Aquele que vive na dúvida, aquele que vive na indecisão, eu vou, mas eu não vou. Eu digo que sim, mas amanhã eu já volto atrás, eu digo que não. Aquele que professa uma fé no domingo, mas na segunda ou na terça-feira já volta atrás. Aquele que diz eu confio no poder de Deus, mas rapidinho já duvida e já deixa para trás essa fé de Jesus. Olha, você ainda não está preparado, precisa se trabalhar melhor. O que Jesus diz neste terceiro exemplo de seguimento é exatamente isso, irmãos e irmãs, que a fé, o seguimento de Jesus requer decisão, compromisso. Não dá para a gente viver a vida inteira em cima da balança, não dá para a gente ficar sempre naquele quero, não quero, vou, não vou, digo sim e digo não. Pelo contrário, Jesus espera de nós uma decisão. Quem é jovem, quem está aí no mundo universitário sabe o quanto é difícil às vezes escolher um curso superior, não é? E quanta energia se gasta para isso. Mas enquanto você não disser assim, eu vou fazer essa faculdade, você perde tanta energia pensando em tantas coisas que não consegue se aprofundar naquilo. Quem está vivendo um relacionamento e aí fica naquela, não sei se casa ou compra uma bicicleta, não é assim? Perde muito tempo, muita energia e não consegue se doar por inteiro naquele relacionamento enquanto não decidir-se. Quem está na incerteza da própria fé,
não sei se eu acredito, se eu confio. Tem horas que a minha fé está lá embaixo, mas tem horas que eu já duvido, acho que estou abandonado, nem sei se Deus existe e ouve minhas preces. Quem fica muito nessa inconstância, dificilmente faz a experiência da certeza de que Deus é o sustento de tudo, até nas horas difíceis, até nas horas de dor, até nas horas em que a cruz pesa sobre os ombros. Irmãos e irmãs, que esses exemplos de seguimento, que esse puxão de orelha que Jesus dá nesses três, que no fundo é uma chamada de atenção para todos nós, que isso tudo nos ajude a seguirmos ao Senhor com alegria, que nos faça revisar a nossa vida, a nossa história, os nossos compromissos com a família, com Deus, com a igreja, e nos faça ir cada vez mais decididos àquilo que Jesus propõe para cada um de nós. Um reino de liberdade, um reino pleno, um reino que não é sem dores. A cruz faz parte da caminhada, mas um reino que nos garante que nós não estamos sozinhos, porque Jesus caminha ao nosso lado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. De pé, vamos agora renovar a nossa fé rezando. Creio em Deus Pai,